Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é educação e vulnerabilidade social. No estúdio, Ederson Graneto entrevista o pesquisador Maurício Ernica, do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Uma pesquisa feita em São Paulo constatou que os jovens moradores de áreas de maior vulnerabilidade social estão mais sujeitos a ter baixos desempenhos na escola. Nós vamos saber como a pesquisa foi feita e entender esses resultados com o Maurício Ernica, que é pesquisador do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e também consultor da Fundação Tide Azevedo Setúbal. Essas duas entidades são responsáveis pela pesquisa, ao lado da Fundação Itaú Social e também do Unicef. Tudo bem? Tudo bem. Bom, explica para a gente qual foi o objetivo da pesquisa. Primeiro, eu queria que você falasse, assim, porque a gente sabe que foi uma pesquisa feita numa determinada área de São Paulo. Queria que você explicasse por que você escolheu essa área e como é que rolou a ideia de fazer a pesquisa. Tá. Bom, primeiro, quando a gente olha os dados do IDEB nacionais, a gente vê que as metrópoles, as grandes metrópoles do Brasil, tendem a ter resultados mais baixos que os das cidades médias. Por exemplo, São Paulo tende a ter resultado mais baixo do que cidades médias da região sudeste. Tá. São José, Taubaté, Ribeirão Preto, etc. Tá. Isso acontece em quase todo o Brasil. Então, existe um problema nas metrópoles. Apesar de elas serem as regiões que concentram riqueza, universidades... Conhecimento, lugar onde se gera conhecimento. Sociedade civil atuante, a sua escola pública tem resultados mais baixos do que era de se esperar. Bom, a hipótese que existe para explicar esse problema, essa questão das metrópoles, é que as metrópoles são marcadas pela segregação social, de modo muito mais acentuado do que nas cidades médias e pequenas. Entendi. E o que a gente fez... Um centro mais rico e uma periferia muito pobre. Isso, assim, tipo isso. E essa diferença entre riqueza e pobreza é muito mais acentuada e o trânsito das pessoas pelos grupos sociais e pelos lugares é mais bloqueado, mais difícil. Isso que é então, aí, a segregação. Quer dizer, o baixo índice das periferias e das regiões mais pobres é que puxa para baixo o IDEB de uma cidade, como São Paulo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. As grandes metrópoles nacionais. Claro. O que a gente viu? Existem alguns trabalhos que mostram, que acompanham dados educacionais olhando o município de São Paulo. Tá. O que a gente fez foi olhar uma região que fica na zona leste de São Paulo, que já tem uma série de indicadores socioeconômicos e educacionais mais baixos do que a região central do município de São Paulo, tá. E foi olhar lá dentro como que se dá a diversidade naquele território. Tá, você pegou lá a Zona Leste, e na Zona Leste a região de São Miguel Paulista, é isso? Isso, a subprefeitura de São Miguel Paulista, onde moram 400 mil pessoas. É uma cidade de médio porte, vamos chamar assim, né? Exato. Então, foi isso que a gente fez. O que a gente quis ver? A gente quis ver se a variação nos níveis de vulnerabilidade social dentro de São Miguel Paulista tem consequência, tem impacto, exerce algum efeito sobre a qualidade da educação e sobre a aprendizagem dos alunos. Quer dizer, essa qualidade de educação e aprendizagem você foi buscar no IDEB e na Prova Brasil, é isso? Isso, basicamente é isso, para a gente poder olhar, para a gente poder ter dados quantitativos para olhar... E o que você chama de vulnerabilidade? Só para a gente estabelecer aqui uns padrões. Então, vulnerabilidade, é um conceito que a gente é vulnerável com relação a um risco. Tá. Ser vulnerável é não ter recursos para enfrentar algumas adversidades, alguns riscos, e ficar mais sujeito às suas consequências. A vulnerabilidade social, ela é pensada a partir dos recursos que alguém deveria ter, uma família, uma pessoa, deveria ter para fazer frente ao mundo e organizar a sua vida. Então, eu sou vulnerável quando eu não tenho alguns recursos e sou exposto ao desemprego, por exemplo, às questões urbanas, aos riscos urbanos todos, as questões de saúde, a não ter a boa educação, por exemplo. Então, na verdade, a vulnerabilidade social é um modo mais rico de olhar para a questão da pobreza, que em geral é olhada por um nível de renda. Então você descobriu que lá dentro de São Miguel Paulista existem vários níveis de vulnerabilidade. É isso? Exato. Isso a Fundação SEAD mede com um índice. O que a gente fez foi usar
esse conceito, usar o índice da Fundação SEAD, junto com os dados do IDEB, da Prova Brasil. Fizemos um trabalho de campo em 5 escolas diferentes ao longo de um ano letivo e chegamos a alguns resultados. Então, vamos entender esses resultados que vocês chegaram. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente olha que quando a gente vai em direção aos territórios mais vulneráveis em São Miguel, a tendência é que as escolas tenham resultados mais baixos no IDEB do que as escolas dentro de São Miguel. São mais baixos do que as escolas próximas de São Miguel. Quando a gente vai para a área mais central, menos vulnerável, como tendência, as escolas têm resultados acima da média de São Miguel. Tá? Então, gera essa diferença lá dentro, olhando a escola. Mas a gente olhou o aluno. A gente separou os alunos por nível sociocultural. Basicamente, renda da família e acesso à cultura escolar na família. E a gente viu uma coisa muito interessante, que alunos de um mesmo perfil, por exemplo, alunos com perfil sociocultural baixo, quando estudam em escolas situadas em regiões diferentes, com diferentes níveis de vulnerabilidade, o conjunto dos alunos tem desempenho diferente. Ou seja, os alunos, quando se deslocam, quando estão nas áreas mais centrais, nas escolas em áreas centrais, com um entorno menos vulnerável, tendem a ter resultado maior. A gente viu isso e, primeiro, nos chamou muita atenção que essa mudança no desempenho dos alunos é um dado positivo. Os alunos de nível sociocultural mais baixo podem aprender muito mais do que os seus pares, do que os seus semelhantes que estão nas escolas de alta vulnerabilidade. Acho que esse é um resultado interessante, dizer, algo a ser dito. O que é determinante não é o nível sociocultural. Quer dizer, a gente sempre tem em mente o seguinte, o aluno cujos pais não têm hábito de leitura, que vem de uma família, enfim, com maior dificuldade para ter saúde, que vai buscar saúde pública ou ter escola particular, esse aluno teria um desempenho mais baixo. Você está me dizendo que isso não é de todo verdade. Isso em boa medida, é verdade. Ou seja, a gente sabe que, de modo geral, o nível sociocultural da família, a escolaridade dos pais, da mãe, que se mede muito, e o resultado do aluno, de modo geral, isso tem uma tendência. Agora, entre a família e o resultado escolar do aluno, tem um monte de coisa no meio. Tem a escola, e a escola está num território. Então, a maneira como a escola se organiza e a maneira como o território afeta a escola pode alterar positiva ou negativamente essa influência da família sobre o desempenho dos alunos. Muito interessante. Mas agora, e nas entrevistas saiu o quê? O que você pode me dar? Então, vamos lá. O que a gente conseguiu ver ao longo... O porquê que isso acontece? Você fez, né? Isso. Primeiro, a escola nos territórios mais vulneráveis, ela está isolada. Ela é praticamente o grande equipamento público de referência nesses territórios. E ela recebe uma série de demandas, de problemas do entorno, do território. E os problemas sociais, os problemas da vulnerabilidade social entram dentro da escola e a escola é tomada por isso. E não tem os meios, não tem recursos para fazer frente a isso. Para se defender. Você está falando, vamos tentar ser um pouco mais claro. Você está falando do quê? Violência, tráfico de drogas, que mais? Falta de saúde pública... Conflitos de ordens diversas, por exemplo, famílias que estão em área de risco de remoção, por exemplo. Que é habitação irregular. Habitação irregular ou sob algum conflito que pode ser removida. Nós tivemos uma área dessas que encheu e que alagou de dezembro, por todo o verão, por exemplo. E enfim, os meninos não foram na escola. Enfim, tem toda a gama de problemas da vulnerabilidade social, da pobreza, que entra dentro da escola e que a escola não tem meios para fazer frente a isso. A segunda coisa que a gente viu é que a oferta de educação infantil é muito pequena nos territórios mais vulneráveis, no extremo da vulnerabilidade. Educação infantil. Infantil. E a gente sabe que a pré-escola ela é muito importante para a continuidade da vida escolar das pessoas. Então, eu tenho uma escola que está isolada num território muito vulnerável, que é praticamente o grande e o único equipamento público lá, que recebe alunos que, em boa medida, não fizeram educação infantil e que vêm de famílias com baixo capital escolar, com pais, com irmãos que estudaram com pouco contato com a cultura escolar e com os saberes escolares.
Terceira coisa, essas escolas tendem a ter um perfil de alunos muito homogêneo. Então, esses alunos que estão nessas condições estão entre alunos muito próximos. E próximos, inclusive, no distanciamento que eles têm com relação ao mundo da escola e da escolarização. Educação, né? E o mundo da escrita. Um não puxa o outro, é isso que você diz? Isso, ou exatamente, eles ficam muito próximos. Exatamente, entendi. Terceira coisa, as escolas, a gente pensa a unidade escolar com muita frequência, a gente pensa a escola, o professor, mas as escolas elas se relacionam, os professores se conhecem, os diretores se conhecem, eles procuram emprego nessa ou naquela escola, trabalham em mais de uma escola. As escolas situadas nas áreas mais vulneráveis têm desvantagens para atrair profissionais. Então, ele não atrai os melhores profissionais, não trabalham lá, é isso? Aqueles com maior qualificação, com maior experiência, ou aqueles que às vezes têm dificuldades para preencher alguns postos de trabalho na equipe técnica, coordenação. Falta coordenador pedagógico. Falta professor, falta coordenador, vice-diretor. Tem muitos cargos de pessoas que ficam pouco tempo no cargo e logo vão para uma outra escola. Eles não param dentro da escola, então não tem como desenvolver um trabalho. Exato. Um número de professores sem contrato permanente grande e professores entrando na carreira, que estão começando a sua carreira profissional e que vão para essas escolas. Porque as escolas mais centrais... As pessoas mais frágeis, os lugares mais difíceis, é isso? Exato. E essas escolas, portanto, acabam concentrando um conjunto, veja, a gente está falando de camadas de problemas que vão se acumulando, que vão se decantando nessas escolas. Sim. Elas acabam, por isso, tendo mais dificuldade para respeitar o tempo da aula. Os problemas de falta de aula vaga, de dispensa de alunos, de aulas adiantadas, são muito mais agudos ali, mais intensos. Bom, então, e a quinta coisa, a gente conseguiu universalizar o acesso à escola, praticamente universalizado. No fundamental, vamos dizer assim. No fundamental. Só que a gente levou para esses territórios uma escola que estava organizada para atender um público mais restrito. E é uma escola que ela não está organizada para receber esse público real. Então, a gente acabou de... Esse tipo de dificuldade, né? E alunos que vêm com um maior distanciamento com relação ao que é o universo da escola. Imaginem só, a gente imagina que em 4 anos, agora em 5 anos do Fundamental 1, esse aluno vai conseguir se guiar sozinho no mundo do Fundamental 2, em que entra um professor atrás do outro, em que ele tem várias disciplinas, ele tem que se organizar com agenda, com livros, com cadernos. E a pesquisa conseguiu sugerir ações públicas para isso? Sim. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que... Para a gente caminhar para o final aqui, o nosso tempo está chegando. Ok. Importante a gente dizer que o papel do SEMPEC, da Fundação Tite Setúbal, do Social e do Unicef, não é o de desenhar, propor uma política pública. Sim, propor alguns pontos para a gente discutir. Nós temos alguns pontos. Primeiro, a gente precisa de políticas específicas para esses territórios. Temos que levar em conta o território, porque o território conta. O direito à educação de qualidade ele é universal, mas as formas de realizar esse direito podem e devem ser diferentes. Bom, então, nessas políticas específicas, primeira coisa, as políticas não podem ser só educacionais. Para a gente conseguir fazer, tem que dar conta também dessa gama de problemas sociais em que a escola está submetida e que bloqueiam, que impedem, que entravam o trabalho do professor. Então, essa escola tem que estar em diálogo com os serviços na área de proteção social... Assistência social, habitação, saúde... cultura, lazer... Tem que ter equipamento social para isso. E tem que estar numa rede a escola tem que estar numa rede de proteção social. Então, temos que pensar esses equipamentos contribuindo para o desenvolvimento local e pensando numa perspectiva de educação integral, que dê conta dessas diferentes dimensões, para permitir que a escola e que o professor possam fazer o seu trabalho. Perfeito. Terceira coisa, atuar os efeitos da concorrência entre as escolas. Porque a disputa por professores, a gente tem que criar mecanismos para essas escolas serem atrativas para os professores, para os profissionais mais experientes. Sabe-se lá como, pagando mais. Sabe-se lá como. E a outra coisa, que ela é óbvia na maneira de dizer, mas muito difícil de realizar, é
fazer uma escola para o público real que está nela. Nós temos ainda hoje no Brasil alunos de 5 anos que entram com 6 anos na série inicial que são reprovados. O número ele é de 3%, estatisticamente é pouco, mas o que a escola está dizendo? Ele está lá nesse lugar, né? O que a escola está dizendo? Que o aluno entra sem base. Não, mas esse aluno, a escola tem que trazer esse aluno e trabalhar com esse aluno. Então, a gente tem que pensar em formas da escola se adaptar ao aluno real. E não reprová-los. E não reprová-los, ou não deixá-los perambulando pelos anos sem aprender. Interessante. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. E boa sorte. Quando tiver mais, eu acho que você falou que vai ampliar essa pesquisa, sim, né? Sim. Estamos fazendo agora uma etapa pesquisando algumas famílias, para ver o que as famílias têm a dizer sobre o mundo da escola e da escolarização dos seus filhos. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é sedentarismo na escola. Ederson Graneto conversa com o professor Luiz Carlos de Oliveira, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Um levantamento feito com alunos da 5ª e da 9ª séries do ensino fundamental e também com alunos do 3º ano do ensino médio mostra que os que frequentam o ensino médio são mais ativos que o estudante com menos idade. E nós vamos conversar agora com um dos responsáveis pela pesquisa que foi feita pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, professor Luiz Carlos Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo bem. Explica para a gente como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa e como é que ela foi feita. Bem, essa pesquisa ela é parte de um programa contínuo da Secretaria de Estado da Saúde, que é o Programa Agita São Paulo, que tem 3 focos de intervenção: o trabalhador, o idoso e o escolar. Tá. Então, nós temos feito um levantamento do impacto do que a nossa intervenção tem provocado na criança. E no último ano, nós resolvemos fazer um levantamento específico para saber o nível de atividade física dos escolares. Então, estratificamos o estado de São Paulo em diferentes regiões. Foi feito no estado inteiro? Foi feito no estado todo, em diferentes regiões do estado, com amostras de diferentes regiões e do 5º ano ao 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. Então não é do 5º ao 9º ano? Do 5º ao 9º ano. Alunos de 6º, 7º. Exatamente. Né? Tá, alunos das diferentes anos, das diferentes séries do 5º ao 9º ano e especificamente o aluno do 3º colegial do ensino médio. Porque o nosso objetivo era verificar exatamente a tendência do engajamento em prática de atividade física ao longo do período escolar. Né? Porque, normalmente, as pesquisas mostram que as crianças tendem a ir diminuindo o seu nível de atividade física. Então, pesquisas já publicadas em diferentes estados, em diferentes setores da área de atividade física, têm demonstrado que, conforme a criança vai avançando no período escolar, ela vai diminuindo o seu nível de atividade física. Ficando mais sedentária ao longo do tempo. Isso é uma tendência internacional. O que explica isso? O maior comprometimento com os estudos, quer dizer, a exigência de carga de estudo do colegial é maior do que do ensino fundamental e o comprometimento em outras atividades, né? O garoto ou a menina começa a se interessar por artes, começa a se interessar por outras atividades e isso rouba um pouco do tempo da brincadeira, porque a criança de 5ª até 8ª série, que tem por volta de 11, 12, 13 anos, ela ainda brinca bastante. Né? Então, a gente queria observar se esse fenômeno continuava. E qual foi a nossa surpresa quando o resultado da pesquisa mostrou que as crianças do ensino médio, ou os adolescentes do ensino médio, acumulavam cerca de 20% mais de atividade física ao longo da semana do que as crianças do ensino. É uma novidade. É o inverso do que se demonstrava até alguns anos atrás. E essa diferença da criança para o adolescente, ela se deu em todos os pontos da pesquisa ou só em alguns? Não, a gente acaba tendo o somatório disso, né? Do tempo, da frequência, da intensidade, porque existe uma recomendação específica para a criança. Essa recomendação foi publicada em 2005, através de um consenso da Sociedade Internacional de Pediatria do Exercício, que determina que crianças e adolescentes tenham que ter pelo menos
60 minutos de atividades físicas de moderada a vigorosa, pelo menos 5 dias por semana. O que faria, então, 300 minutos de atividade física por semana. Tá. Isso é a recomendação para que a Uma hora criança... por dia. 1 hora por dia, pelo menos 5 dias por semana, envolvidas em atividades de moderadas a vigorosas. Essa é a recomendação para a criança. E essas crianças tinham atividade desse tipo ou não? Não. 70% das crianças alcançaram essa recomendação, 30% não alcançaram essa recomendação. E os adolescentes? Tá? Os adolescentes, 20% a mais dentro desse grupo, Tá. em torno de 80%, 82% alcançaram essa recomendação e os outros 18%, 20% não alcançaram essa recomendação. E qual pode ser a consequência disso? Você que trabalha com isso. Bem, nós já vimos acompanhando esse comportamento das crianças há algum tempo. O que nós temos percebido é o avanço da tecnologia, o acesso aos jogos eletrônicos, à internet, algumas coisas que a sociedade considera como grande benefício, por exemplo, o aumento do poder aquisitivo e a entrada do computador na maioria dos lares brasileiros. Tá. Aumentou a acessibilidade, mas também aumentou as pessoas ficando mais tempo sentadas em casa, de frente a essa telinha de computador. E isso diminuiu o tempo de uma série de atividades, tanto para o adulto e agora a gente tem percebido, inclusive para a criança. Mas não quer dizer, não é mais que a televisão? A televisão já não tinha esse papel? Então, agora, além da televisão, nós temos o videogame e o computador. Porque o preço do videogame também caiu, mais pessoas têm videogame, então nós temos mais objetos, mais atrativos de sedentarismo à disposição dessa criança. Tá. Então, era a TV, por uma grande maioria da população, depois passou a ser os games e agora o computador, a internet. Então, toda vez que a gente houve um aumento da acessibilidade à internet nos lares brasileiros, é mais gente nos lares brasileiros sentados em frente ao computador. A tendência é que esse garoto vai ficar mais sedentário ainda ao longo da vida, é isso? Agora, se nós fizermos um acompanhamento, essa criança que hoje já apresenta esse comportamento, daqui 5 ou 6 anos, quando ela entrar na adolescência, teremos um percentual ainda maior de adolescentes sedentários. Porque a tendência é aumentar esse nível de sedentarismo conforme se avança a idade. Então, se hoje nós já temos esse maior percentual de crianças com esse tipo de comportamento, a tendência é que tenhamos, então, um maior número de adolescentes, maior do que nós temos hoje, sedentários que não alcancem esses 300 minutos. Tem uma relação entre a criança sedentária e o adulto sedentário, né? Sim. Como é que é essa relação? Sim, os estudos de comportamento que acompanham as mudanças de comportamento ao longo da vida apontam que a probabilidade de uma criança ativa vir a ser um adulto, continuar sendo um adulto ativo, é de só 25%. Então, essa criança Só um quarto. Só um quarto. Ela tem uma grande chance de, mesmo sendo ativa na infância, deixar de ser ativo e passar a ser sedentário quanto adulto. Agora, tem um dado mais grave ainda. A chance dessa criança sedentária mudar o seu comportamento e vir a ser um adulto ativo é de só 2%. Então, nós precisamos lutar muito contra o sedentarismo infantil, porque a probabilidade dele vir a ser um adulto ativo é muito pequena. Como é que a escola pode entrar nessa luta aí, enfim? Isso, nós Dá temos... para a escola participar disso? Sim, nós temos um programa já que é chamado Agita Galera. É um programa em parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a Secretaria de Estado da Educação, onde nós treinamos os professores a discutir esse assunto, né? Então, e aí é importante que se diga a todos os educadores, não é algo que deve ficar restrito ao profissional de educação física. A discussão sobre cidadania ativa, a discussão sobre estilo de vida saudável deve permear todas as demais disciplinas de formação educacional. Então, o professor de ciência tem que estar engajado nisso, o professor de língua portuguesa, o professor de matemática, o professor de história e geografia, em cooperação com o professor de educação física, deve desenvolver um projeto político-pedagógico na escola
que contemple a questão do estilo de vida saudável, que por consequência vai contemplar também a inclusão de um estilo de vida mais ativo, da adoção de atividade física ao longo do dia. Quer ver um exemplo muito simples, né? O recreio ativo. Né? Então, o que é o recreio ativo? A criança passou 2 horas ali na sala de aula sentado, desenvolvendo seus conteúdos das diferentes disciplinas. Ela vai para o recreio. No recreio, algumas escolas impedem as crianças de correr, de brincar. Não, pelo contrário, a gente gostaria que no recreio a criança tivesse bola, corda, bambolê, música tocando, para que ela pudesse se manter ativa nos poucos 15, 20 minutos que ela tem ali de intervalo. E não sentar ali e ficar e não com ficar lá ali. só joguinho ou só comendo. Então, ela, lógico, vai comer uma fruta, vai tomar um suco, vai fazer a sua merenda, mas também fazer alguma atividade física. Seria um momento importante. Na entrada do período escolar, no final do período escolar. Então, existe uma série de situações onde a criança poderia ser ativa dentro da escola o ano todo. Isso dá resultado? Essa conversa dá resultado? Dá Você resultado. tem formas de convencer o garoto de que é melhor bater uma bola do que ficar no videogame? Exatamente. Porque é difícil isso. Nós fizemos um levantamento para saber o que a criança gostaria, né, de fazer no intervalo e brincar. Desde que ela tivesse essa oportunidade, a oferta de algum material simples, uma bola, uma corda, um bambolê, a criança brincaria sim. E por que o nosso programa tem 3 focos? A criança, o trabalhador e o idoso. Porque o que convence o trabalhador não é a mesma coisa que vai convencer o idoso, não é a mesma coisa que vai convencer a criança. Eu não vou convencer uma criança a ser fisicamente ativa, dizer para ela que ela vai diminuir o seu colesterol, que ela vai diminuir o risco de ter um infarto aos 40 anos. Não, eu vou convencer essa criança a ser ativa se eu der uma brincadeira gostosa, divertida, que ela sinta prazer em estar praticando. Então, é isso que os nossos colegas professores precisam. Oferecer a essa criança momentos prazerosos de prática de atividade física. Se essa criança experimentar uma atividade física prazerosa hoje, amanhã ela vai querer fazer de novo. Bom, professor, então, boa sorte aí na sua empreitada. Obrigado pelas suas informações, né? Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.